hoje eu trouxe uma experiência espiritual para vocês, porque eu sei que muita gente aqui gosta de experiência espiritual. E eu tive uma experiência espiritual por esses dias e foi algo muito forte para mim, sabe? Eu fiquei impressionada com o que aconteceu e eu quero dividir com vocês essa experiência que eu tive semana passada. Hoje é 16 de outubro de 2021. Essa experiência eu tive semana passada. Gente, eu estava em casa. Nesse dia eu estava dormindo. Era mais ou menos umas 3 horas da manhã. E de repente aconteceu algo. Gente, lembrando que essa experiência eu já tive 2 vezes dessa forma. Eu tive uma vez na igreja, mas não foi dessa forma porque eu tive sozinha essa experiência. Mas essa experiência compartilhada eu tive 2 vezes. Essa é a segunda vez que eu tenho essa experiência. A primeira experiência que eu tive desse tipo eu já contei aqui no canal pra vocês, tá certo? Então era mais ou menos 3 horas da manhã, eu estava dormindo em sono profundo. Aquele sono que você tá dormindo e tá apagada, nem sabe que existe, né? Eu tava nesse sono profundo. E de repente, gente, veio uma presença forte no meu quarto. Eu não sei explicar, eu vou tentar explicar com palavras humanas e vou tentar ao máximo aqui fazer com que vocês entendam. Não sei se vocês vão entender, porque é bem complicado até mesmo pra mim entender. Imagine pra mim tentar explicar, tá? Mas eu vou tentar explicar com palavras humanas. Então veio aquela presença forte no quarto. Essa presença, eu tava apagada, gente, apagada, de repente veio assim, rapidamente, essa presença veio, adentrou assim no meu corpo, passou pelo corpo do meu esposo, despertando o nosso cérebro, sabe? É como se essa presença passasse pelo nosso corpo e fosse diretamente no cérebro e despertasse assim, trazendo uma luz, assim, sabe? Trazendo um despertamento muito rápido. Então, de repente, eu e meu esposo sentimos, né? Algo perpassar o nosso corpo e nós despertamos e olhamos um pro outro e ele falou, você sentiu? Eu falei, eu senti. Ele disse, nossa, que forte. Ele disse, é tão forte que eu não consigo dormir. Gente, e sempre que acontece isso, essa é a segunda vez, como eu já falei, é como se o ambiente ficasse mais claro, como se tudo ficasse mais aberto, como se a mente ficasse mais aberta, sabe? Como se tudo abrisse mais, eu não sei explicar pra vocês. Todo o sono passasse naquele momento. E de repente meu esposo falou, olha, nossa, muito forte, eu tô sem sono agora, me despertou rápido. Você sentiu aquela sensação quando você tá na roda gigante e você vai descendo? Sabe, tipo aquilo assim, aquela presença vem tão forte que é como se fosse aquilo e despertasse o seu cérebro. Eu tô tentando explicar. Se eu não estiver falando as palavras celestes, eu peço perdão a Deus, porque eu tô tentando explicar com as palavras aqui da terra, gente, como é mais ou menos. Então eu despertei. E meu esposo ficou tentando dormir novamente, mas ele não conseguia, porque quando isso acontece, o sono passa completamente. É um despertar, na verdade. Eu comecei a ficar preocupada, eu fiquei pensando, será que é algo com a minha irmã? Será que é algo com minha mãe? Será que é algo com minhas filhas? O que está acontecendo? Será que o Senhor quer que eu ore? Eu fiquei me interrogando o que será que estava acontecendo. E, gente, eu fiquei assim pensando e comecei a orar, sabe? Comecei a orar pela minha família, repreendendo o mal. E eu lembrei de ir no quarto das minhas filhas pra me ver se elas estavam bem, se elas estavam respirando, porque foi algo muito forte, sabe? E aí eu levantei, fui pro quarto delas. Quando cheguei lá, elas estavam dormindo. Eu abracei elas e eu fiquei tão assim impactada com aquilo que eu disse, eu não vou sair daqui, eu vou ficar com elas. E eu abracei elas. Eu acho que eu dormi mais ou menos de meia hora a 1 hora ali. Eu sei que eu apaguei ali novamente, abraçada com elas. E de repente veio novamente aquela presença forte, aquela energia no quarto, assim, forte, que adentrou assim no meu corpo, despertando o meu cérebro de uma forma impulsionante. Foi tão impulsionante dessa vez, muito mais forte que na primeira, que eu saltei da cama e caí de pé. Tô tentando explicar pra vocês mais ou menos. O impulso foi tão grande que eu caí de pé no chão. De pé, gente, sabe? De repente eu já tava de pé. E a presença era tão forte que clareava todo o ambiente. A presença forte, forte assim, gloriosa mesmo. De repente aquela presença começou a me impulsionar para me sair do quarto. E eu fui saindo do quarto e veio, gente, uma voz bradante que saía como se fosse de dentro de mim. Eu já tinha visto testemunhas falar sobre essa voz que sai assim de dentro do nosso ser, mas é uma voz que não é nossa.
que ela brada, sabe? Muito forte. Que ela brada muito forte, muito alto. E essa voz dizia: vá para o seu quarto. Vá para o seu quarto. E na minha casa tem um corredor bem longo até chegar ao meu quarto. E eu comecei a caminhar como se eu estivesse flutuando, gente, ali naquele corredor. Parecia que eu estava caminhando nas nuvens e aquela presença falando: vá para o seu quarto. Gente, eu fiquei impressionada. Era tão forte que eu não sei explicar pra vocês. E a voz bradava: vá para o seu quarto. Falou várias vezes. E eu fui para o meu quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, aquela presença ela foi sumindo assim de mim. E meu esposo já estava na cama sentado. Ele falou: você sentiu novamente? Eu falei: senti. Ele: eu também tô sentindo. Eu não consigo mais dormir. Eu disse: nossa, mas é forte, muito forte. Eu comecei a orar pela minha família e, gente, eu não tive esse entendimento do que Deus queria falar comigo naquele momento, né? Mas eu sabia que Deus queria algo naquele momento. Eu acredito que Ele queria que eu orasse. Eu não cheguei a ficar de joelho orando. Eu sentei na cama e fiquei orando a Deus, falando com Deus. Mas estava impactado, que eu estava assim, tipo, impressionada mesmo de tão forte que foi, porque eu nunca senti dessa forma. Gente, eu já ouvi a voz de Deus, como eu já contei em algum testemunho, como eu já contei em outros testemunhos aqui, que eu ouvia no meu ouvido assim falando, mas não dessa forma. Uma forma assim forte, que saía de dentro assim, sabe? Que saía assim como se fosse de dentro de mim para fora. Por isso que a Bíblia fala que nós somos a casa de Deus. A Bíblia fala que nós somos a casa de Deus, a morada do Pai, a morada do Espírito Santo. E realmente o Espírito Santo, ele faz morada em cada um de nós. Realmente o Espírito Santo faz morada em cada um de nós. Quando amanheceu o dia, gente, eu tive uma notícia muito grave com relação à minha irmã, que ela está com um problema de saúde muito sério, né? Peço que vocês orem por ela. Peço que vocês estejam aí clamando pela vida dela para Deus operar um grande milagre. Ela tem que fazer uma grande cirurgia, uma cirurgia muito cara também. Quem puder me ajudar financeiramente, eu vou colocar aqui o Pix para estar ajudando ela, porque é uma cirurgia muito, muito complicada. Eu não vou expor aqui nesse vídeo, né, com respeito a ela, mas é algo muito grave e que depende a vida dela, para eu falar para vocês. Então, acredito também que Deus estivesse me despertando para orar por ela, porque no outro dia eu levei ela ao médico, ela tinha feito uma ressonância, e eu levei essa ressonância para o médico fazer uma avaliação, e a avaliação do médico foi muito grave mesmo. E eu peço sim que vocês orem por ela, porque ela está muito carente de oração, ela está precisando muito de ajuda, né? Ela não trabalha e é um momento muito difícil para todos nós da família, e eu acredito que Deus estava me despertando, inclusive nessa madrugada eu orei por ela, e eu peço que vocês coloquem ela nas suas orações, tá? O nome dela é Márcia. Orem pela minha irmã, né? Eu peço que vocês orem por ela, peçam um milagre para a vida dela, pois eu creio no Deus do impossível. Quem sentir no coração de estar abençoando ela com essa oferta, que possa entrar em contato comigo. Vou colocar também aqui o Pix na descrição desse vídeo para quem sentir no coração de estar abençoando ela, porque vai ajudar muito, muito no tratamento dela, tá certo? O médico pode dizer que não tem jeito, mas a última palavra vem do Senhor, não é verdade? A última palavra na nossa vida vem do Senhor. A grande verdade, gente, é que eu não sei ao certo o que o Senhor queria me falar naquela madrugada. Eu não consegui ter o discernimento. Não sei se o Senhor veio apenas me visitar naquela madrugada, como foi muito forte. Eu também não sei por que Ele queria que eu estivesse no meu quarto, né? E Ele me mandou ir pro meu quarto, tanto que o impacto foi tão grande que eu caí de pé. E eu fui pro meu quarto. A minha bebê dorme comigo na cama, eu olhei pra ela, se ela tava bem, se ela tava respirando, tava tudo normal. O meu esposo estava sentado na cama, sentindo também o mesmo impacto que eu senti. E eu orei, né? Eu orei naquela madrugada por toda a minha família, mas o Senhor não quis revelar mais coisas, né? E a vontade é dele, ninguém força Deus, né? Ele quis trazer só até ali. Mas ao certo que eu senti a visita do Senhor naquela madrugada, e foi algo
impactante, algo muito, muito, muito forte, gente. E o que eu acho mais interessante é que foi uma experiência compartilhada, que meu esposo também sentiu ao mesmo tempo que eu senti. Não é a primeira vez que eu tenho essa experiência compartilhada com ele. Acredito que é porque quando a gente casa, se torna uma só carne. Então, essa experiência compartilhada eu já tive com ele, desse impacto da presença de Deus forte, desse despertar tão forte da presença de Deus no ambiente que clareia tudo. Tive uma vez essa experiência sozinha na igreja, então foram 3 vezes, 2 vezes compartilhada e uma vez sozinha na igreja, que eu tava com muito sono, eu não conseguia ficar acordada, e ali Deus me despertou dessa forma, sabe? Ver aquele impacto, aquela presença forte, que o ambiente ficou todo claro, mais claro do que o normal, e eu senti uma presença forte de Deus. E depois disso tive 2 vezes com meu esposo, e essa foi uma das vezes, né, que eu contei pra vocês agora, a última vez que eu tive até agora, e é algo muito forte que eu não sei explicar ao certo pra vocês, mas é mais ou menos como eu falei aqui pra vocês. Eu sei que foi muito glorioso, muito forte, e eu espero que vocês tenham sido edificados. Eu quis apenas compartilhar minha experiência com vocês. Se vocês tiveram alguma experiência desse tipo, coloquem aqui nos comentários, ou alguma experiência diferente com Deus, porque essa é uma experiência bem diferente. Não sei se alguém já teve, acredito que sim, mas eu não sei ao certo. Mas se alguém já teve algo parecido, coloque aqui nos comentários, tá certo? É algo muito forte, gente, muito forte mesmo. Essa foi a experiência que eu quis compartilhar com vocês. Eu espero que vocês sejam edificados no Senhor, que vocês tenham dias abençoados. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se e ative os sininhos das notificações. Para quem quiser me enviar algum presentinho ou alguma cartinha, aqui está a minha caixa postal. Sou Célia Mello, pastora de igreja aqui no Nordeste,